feliz de estar aqui com vocês no Centro Dom Bosco, minha primeira vez aqui no Centro Dom Bosco. O Bruno ia me apresentando, né? Sou de Niterói, né? Nascido lá mesmo, e frequento lá a Capela de Nossa Senhora da Conceição, com Dom Lourenço Flechman, e eu sou colaborador da Permanência já desde 2015. Mais perto. Com traduções, artigos, né? Voltados para a doutrina católica, né? Para questões da crise da Igreja também. Eu queria começar essa nossa aula, né, sobre Dom Marcel Lefebvre, abordando primeiro duas possíveis objeções que poderiam aparecer já de saída em relação ao título que nós demos a essa aula, Em Defesa de Dom Marcel Lefebvre. Quais seriam essas duas objeções possíveis? Uma primeira poderia ser de alguém que olhasse para a situação de hoje da Igreja, e todos nós sabemos a triste situação da Igreja, na maior parte, né, pelo mundo, e perguntasse assim: Dom Marcel Lefebvre não precisa de defesa? Não precisa ser defendido? Basta que nós olhemos para a situação da crise da Igreja, né, da situação das paróquias, basta que o que nós conseguimos ver hoje, a visão que esse bispo teve há 50 anos atrás, não. Ele é defendido pelos fatos. Bom, em relação a essa objeção, o que nós poderíamos dizer, né? Ainda que hoje seja muito mais fácil para nós olhar para a situação da Igreja e falar, não preciso defender Dom Lefebvre, ele tinha razão no que ele fez, é uma oportunidade, quando você vai defender alguém, você tem que procurar os fatos, dados, né? Conhecer o que aconteceu ali. Se nós nos debruçarmos sobre a história do que aconteceu com Dom Marcel Lefebvre, não tanto em toda a sua biografia, mas particularmente a partir do final da década de 60, início dos anos 70, nós vamos observar tantos exemplos para nós hoje, exemplos relacionados às virtudes cardeais. Teremos a oportunidade de ver isso, né? Exemplos de prudência, de fortaleza, de justiça no julgamento, de temperança também, ao analisar o que aconteceu, né, os fatos. Então, para aqueles que poderiam levantar essa objeção, não precisa de defesa. Não é por causa de Dom Lefebvre que a gente parte em defesa de Dom Lefebvre. É para nosso ganho, para que nós, ao partir em defesa dele, queiramos saber exatamente o que aconteceu, o que levou até o que saiu na mídia, o que sai hoje, né, na mídia naquela época e hoje nos blogs aí de internet. O que realmente aconteceu? E ao acompanhar esses passos, o benefício é para nós, como exemplo, porque nós também estamos diante de uma situação de crise. Claro, mudando o que tem que ser mudado, né? Hoje nós temos uma vantagem muito grande em relação àqueles católicos que viveram toda aquela confusão da década de 60, década de 70, mas nós podemos aprender, então, é para nosso benefício que a gente parte em defesa de Dom Marcel Lefebvre. Eu falei de duas objeções. Uma segunda seria daqueles que falariam assim, não adianta, o que ele fez foi indefensável. Desobediente, cismático, cabeça dura, foi contra o Papa, foi contra todo um concílio da Igreja. Em resposta a essa segunda objeção, eu poderia apresentar o que aconteceu comigo há 30 anos, mais de 30 anos atrás. Então, só para contextualizar, quando eu comecei a participar mais ativamente da Igreja, participando de um grupo jovem, isso foi em 1989, então tinha 18 anos, as sagrações episcopais, né, de Dom Lefebvre, dos 4 bispos da Fraternidade, foi em 88. Então, vocês imaginam, nós estamos aí um ano depois, um grupo jovem de uma paróquia na Arquidiocese de Niterói, cujo bispo tinha vindo de Campos, era o bispo que tinha substituído Dom Antônio de Castro Maia na Diocese de Campos. E é uma outra história, né? A questão da resistência de Dom Antônio, né? A fidelidade dele à missa tradicional. Então, sem saber nada de doutrina, sem saber quase nada de igreja, uma das primeiras nomes que eu ouvia falar naquela época, em 1989, era desse bispo cismático, perigoso, e fique longe dele, tal de Marcel Lefebvre. Imagina, na época a gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje.
Então, a informação que chegava é o que eu via no jornal, o que eu via o coordenador do grupo jovem falando, ou o padre da paróquia. Então, aquilo entrou em mim assim de maneira tão profunda, foi além do racional, sabe? Eu comecei a ter medo desse nome. Assim, e foram 20 anos da minha vida onde eu não queria nem saber desse negócio de Marcel Lefebvre. O nome me dava quase arrepios. Tanto quando eu conheci a missa tradicional, lá em 2009, veja só, estamos falando aí de 20 anos depois, né? 20 anos depois, e aí descobri que tinha uma missa tradicional lá em Pendotiba. Quando eu cheguei lá, pensando que era uma paróquia da diocese que celebrava a missa tradicional. Quando eu chego e vejo uma banquinha assim, cheia de livros, né, bem humilde, livro de Dom Marcel Lefebvre. Onde que eu estou? Acho que é perigoso isso aqui. Eu fiquei tão assustado com aquilo que eu demorei 6 anos para voltar lá. Você vê, foram os 6 anos necessários para ter acesso a uma informação de fonte primária do que realmente aconteceu, para entender o que estava acontecendo. Então, essa é a resposta à segunda objeção. Se alguém acha que Dom Marcel Lefebvre não tem defesa, eu convido a seguir esse caminho e buscar informações de fonte primária e saber o que realmente aconteceu. E aí nós temos algumas referências para isso, que eu trouxe aqui, e uma que vai ser a base dessa nossa aula, né? São esses 3 livros aqui, em 3 volumes, e foi daqui que nós copiamos o título, Apologia pro Marcel Lefebvre, daí que saiu Em Defesa de Dom Marcel Lefebvre. O autor é o Michael Davis, o mesmo autor da trilogia Revolução Litúrgica. Esses livros eles não têm edição em português, então, uma coisa que eu achei que é muito necessário fazer, na ausência de tradução desses 3 volumes, seria resumir isso, né, numa conferência e num artigo. Então, também outra referência aqui, olha, a revista Permanência 297, no tempo da Quaresma do ano de 2020, tem um artigo aqui onde eu resumo esse estudo. Que trata de quê? De que trata aqui o Michael Davis? Ele acompanha os fatos desde mais ou menos 1968, que foi quando Dom Lefebvre tinha, digamos, se aposentado, já estava encerrando a sua carreira de bispo, até 1982. Certo? Esse é o período de tempo coberto por esse estudo. Então, é repleto de documentos, de cartas de um lado para o outro, do Vaticano, do próprio Dom Marcel Lefebvre, de palestras, é bem recheado de fontes primárias, é bem interessante. O que a gente faz é um resumo, onde a gente possa ver aqui o que aconteceu. Uma outra referência também interessante, só para falar um pouco aqui dos livros, é, naturalmente, a biografia que tem aí na livraria, escrita por Dom Bernard Tessier de Malherbe, que é um dos 4 bispos sagrados por Dom Lefebvre. Mas, para vocês terem uma ideia, cerca de 2/3 desse livro cobre o período até 1968. Então, quando você estuda a biografia desse bispo, se não tivesse existido o concílio, se não tivesse existido nada disso, de Fraternidade de São Pio X, só o que ele fez em prol da Igreja até 1968 já é digno assim, de você ficar, nossa, que homem é esse? Ele nasceu em 1905. E assim que foi ordenado, ele entrou para uma congregação religiosa, que são os Padres do Espírito Santo, uma congregação missionária. E partiu, francês, partiu para o Gabão. Passou 14 anos como missionário, né, em terras africanas. Depois retornou para a França, foi reitor de um seminário durante pouco tempo, porque logo em seguida ele foi sagrado bispo e voltou para a África, só que agora para o Senegal. E lá, na cidade de Dakar, na diocese de Dakar, ele foi bispo de Dakar e, em seguida, delegado apostólico para toda a África de língua francesa. Quer dizer, ele era o representante do Papa para a África que falava francês, todos os países da África que falavam francês. Então, vocês imaginam o grau de confiança, né, que, na época, Pio XII, né, tinha em Dom Marcel Lefebvre. Então, são 28 anos de trabalho missionário na África. E aí, o Dom Tessier ele vai narrar aqui
a ponto de chegar na diocese de Dakar, só tem uma paróquia, e quando ele sai de lá, já tem paróquias, seminários, ele traz ordens religiosas para ajudar, um verdadeiro trabalho de civilizacional e de conversão daquele povo. Então, tudo isso antes. É tão reconhecido, né, pela hierarquia, e depois por João 23 também, que o João 23, então, o convida para fazer parte da comissão preparatória para o Vaticano II. Então, ele faz parte dessa comissão, qual o papel dessa comissão? Era estudar todos os documentos preparatórios, os esquemas, chamados esquemas, para o Vaticano II, e verificá-los quanto à doutrina, o Dom Lefebvre ele vai falar muito bem desses esquemas, né? Ele fala que é um trabalho primoroso, tudo que tinha sido preparado para ser debatido no Vaticano II. Bom, é uma história que eu só estou fazendo aqui um apanhado até chegar no ponto que a gente quer, né? Para a gente contextualizar. Então, essa história de o que aconteceu no Vaticano II com esses esquemas preparados tão cuidadosamente durante 2 anos antes do concílio, aí nós podemos encontrar aqui nesses 2 livros, são 2 referências boas também. O Renan se lança no Tibre, tem aí na livraria, do Ralph Wiltgen, e do próprio Michael Davis, o Concílio de João 23, onde vão documentar o que aconteceu, né, as articulações que foram feitas, para pegar eram 70 e tantos documentos, e, assim, na segunda semana do concílio, jogá-los na lata do lixo e construírem tudo do zero de novo. Mas essa é a história. E Dom Lefebvre participa do concílio. Um grupo de bispos, que são chamados padres conciliares, né, percebem que tem alguma coisa errada ali, que tem alguém tomando conta e tem uma agenda progressista no concílio, e eles organizam um grupo chamado Cetus Internationalium Patrum. O que é isso? Um grupo de padres conciliares, um grupo internacional de padres conciliares. Nós vamos ver figuras como Dom Geraldo Proença Sigurd, bispo de Diamantina, o próprio Dom Antônio Castro Maier, que era bispo de Campos, fazem parte desse grupo, eram 200 ou 300 padres, que tentam se organizar ainda durante o concílio para tentar frear aquela onda revolucionária que estava acontecendo na igreja, que eles viam. Então, tudo está bem documentado nesses livros, também não é o nosso foco. É só para dizer o seguinte, já no concílio, Dom Lefebvre se levantava em defesa da doutrina católica. Mas aconteceu aí o que aconteceu. Um pouco antes do concílio, quando ele sai de Senegal, do Dakar, e quem fica no lugar dele como bispo é um padre que eles tinham ordenado, que vai ter uma relevância na história que a gente vai ver. Então, eu vou falar alguns nomes, né? Assim, imaginar, assim, as pessoas imaginam, o Hyacinthe Thiandoum, Thian Thiandoum, africano, que foi deixado como bispo de Dakar quando o Dom Lefebvre saiu, né? Arrumaram uma diocesezinha pequenininha para ele, lá na França, porque já existia, em 1962, uma certa rejeição dos bispos franceses para o trabalho que ele fazia na África, porque o movimento, na época, era, não, assim, a igreja não precisa estar ali evangelizando, tem que deixar os povos decidirem o caminho que eles vão seguir e tudo mais. Bom, acontece que ele fica pouco tempo nessa diocesezinha porque ele é eleito, então, superior da congregação dos padres do Espírito Santo, os espiritanos. Na época, a maior congregação missionária do mundo na igreja, com presença em todos os continentes. Então, conheceu muita gente, era muito conhecido. Foi eleito por um período de 12 anos, então ele deveria ficar de 62 até 1974 como superior dos espiritanos. Aí acaba o concílio, e o que começa a acontecer logo em seguida, né? Logo depois do concílio? A implantação do concílio. E isso afetou as ordens religiosas. E começou a acontecer o quê? As ordens religiosas convocam os capítulos, as reuniões, para redefinir o jeito de ser. Isso aconteceu com os franciscanos, com beneditinos, todas as ordens religiosas. E vai acontecer também com os espiritanos. E essa reunião deles para mudar o jeito de ser dessa ordem missionária é marcada para 1968. Em 67, Dom Lefebvre vai visitar Padre Pio para pedir
que o Padre Pio reze por essa reunião, né, dos espartanos que vão reformar a sua ordem. Então, se vocês procurarem na internet Dom Lefebvre, Padre Pio, vocês vão ver, tem pelo menos umas 2 fotos que a gente encontra, né, dele, Dom Lefebvre, com o Padre Pio. Aquilo aconteceu em março de 67, um ano antes, onde ele já pediu orações para o que ia acontecer. Estava temeroso do que fosse acontecer. Não deu outra, né? Como todas as ordens religiosas, ele enfrentou uma resistência muito grande, viu que não tinha força para isso, sozinho, praticamente, e ele renuncia. Em junho de 68, ele renuncia ao cargo de superior dos espartanos. Ele vai falar assim, eu deixei eles por conta de sua colegialidade, né? Que eles se virem aí com a colegialidade deles, não precisam de um superior como eu. E aí começa, quer dizer, depois de tudo isso, é que vai começar efetivamente a nossa história. Eu falei em junho de 68. Se eu falar para vocês de maio de 68, o que vem à mente? Revolução estudantil, não é? 68 foi um ano complicado, né? Mas em maio de 68 aconteceu um fato assim escondidinho lá numa cidadezinha da Suíça, uma cidade chamada Rides, uma paróquia, né? Nessa cidade, uma cidade pequena, uma paróquia, tinha uma propriedade que era dos antigos cônegos de São Bernardo. Não é o São Bernardo de Claraval, é São Bernardo de Menton. É de onde vem, provavelmente, o nome dos cães São Bernardo, né? Ao pé dos Alpes suíços. Como todas as ordens religiosas naquela época, ela estava indo mal das pernas. E nessa propriedade, que antes era um convento dos cônegos de São Bernardo, eles chamam cônegos do Grande São Bernardo, nessa época, eles só tinham um cônego para cuidar dessa propriedade toda, cuidando lá dos cães e das ovelhas, e colocaram à venda essa propriedade. Ela fica, então, nessa região dessa cidadezinha de Rides. O nome da propriedade é conhecida como Econe. Então, um dos paroquianos de Rides, um senhor chamado Alphonse Pedroni, isso foi no dia 31 de maio, dia de Nossa Senhora Rainha. Ele estava num café, né, lá na cidade, e do lado, na mesa, um grupo de comunistas conhecidos. Isso o Michael Davis vai contar aqui. E o Pedroni não pôde deixar de ouvir o que os comunistas estavam falando ali na mesa do lado. O papo era mais ou menos assim: vocês estão sabendo que Econe está à venda? Sim, vamos vender. Olha, os comunistas falando, vamos comprá-la. E a primeira coisa que a gente vai fazer é demolir aquela capela. Aquilo bateu tão forte no coração do Alphonse Pedroni. Falou, não pode, né? Aí ele saiu dali, naquela noite mesmo, ligou para uns 4 amigos, falou, olha, vamos comprar essa... né? Vamos dar um jeito, conseguir benfeitores e comprar essa propriedade. E assim eles fizeram. Entraram em contato lá com o único cônego que tinha lá e falou, olha, vê aí quanto que o senhor quer, nós vamos comprar. E eles fizeram isso. Isso, a princípio, não tem nada a ver com Dom Lefebvre, mas é interessante notar que isso aconteceu no final do mês de maio. Em seguida, Dom Lefebvre vai estar saindo como superior dos espartanos e vai alugar um apartamento lá em Roma para começar a pregar retiro, se aposentar. Tá vendo? E esses senhores lá dessa cidade, que é na Suíça, compraram essa propriedade e ficaram lá, né, plantando vinhas, tentando manter, né, vender o resultado ali das plantações para sustentar aquilo ali, para que aquilo não caísse na mão dos comunistas. Então, é interessante, vamos guardar essa história, né? Porque o que acontece é que Dom Lefebvre começa a ser procurado por alguns jovens seminaristas que, sabendo que ele tinha experiência com formação, né, de padres, esses seminaristas franceses, principalmente, começavam a ver as mudanças que estavam acontecendo nos seminários, né, logo depois do concílio. A falta de doutrina, a falta de disciplina. Então, esses jovens procuravam pedir orientações a alguns bispos mais conservadores e esses bispos indicavam, olha, conversa lá com Dom Marcel Lefebvre,
porque ele conhece muita gente, ele foi superior espiritano e ele tem uma mentalidade bastante tradicional, católica. Então, esses seminaristas começam a procurar Dom Lefebvre e ele começa, olha, não posso ajudar vocês, né? Eu já estou aqui me aposentando, já terminei o meu serviço na igreja. O que eu posso fazer é orientar vocês para alguns lugares, assim, olha. Aí ele conseguia, por exemplo, o seminário francês em Roma, que parecia que ainda estava um pouquinho bom, aí o pessoal ia para lá. Ou então, um seminário na cidade de Friburgo, na Suíça, onde tinha um bispo amigo dele, Dom François Charrière. Chegou a mandar alguns para lá, mas nem esses seminários que ele conhecia de outros tempos atendiam às necessidades desses homens, né, desses jovens. E aí ele vira e fala assim, olha, tá, vocês querem que eu me responsabilize pela formação de vocês? Se eu decidir fazer isso, vocês vão ter que se esforçar muito, vocês não vão ter regalia nenhuma, né, vão sofrer demais. Bom, senhor, é isso que a gente quer, né, uma coisa firme, uma coisa certa. Então, ele entra em contato com o Dom Charrière, que é amigo dele, né, lá de Friburgo, na Suíça, fala dessa dificuldade e ele consegue alugar uma casa onde esses jovens seminaristas começariam a ter uma vida de fraternidade entre eles, orientados pelo bispo, e, na hora dos estudos, iriam para a Universidade de Friburgo. Só que também não, até lá chegou toda essa dificuldade, né? Então, ele começa a se sentir pressionado a ele mesmo criar um seminário, tá, para atender à necessidade desses jovens. Tá. Bom, então ele vai procurar, entra em contato com um, entra em contato com outro. E, em 1970, lá meados do ano, ele vai pregar um retiro na realidade, numa cidade no Valais. O Valais é a região da Suíça onde ficava lá a cidade de Rides. Né? E ele encontra um padre amigo dele e fala assim, por acaso você não sabe assim, nenhuma propriedade assim que seja disponível? Você não conseguiria para mim, não? Uma propriedade assim, onde pudesse montar um seminário e tudo mais? Aí o padre fala para ele, olha, acho que eu sei, acho que eu tenho o que o senhor está precisando. O secretário desse padre era um dos 4 amigos do Alfonso Pedroni, que se juntaram para comprar a propriedade de Econe. E aí surgiu a ideia. Eles organizam um encontro, um jantar, né? E expõem a ideia e tudo mais, né? Eles se dispõem a ceder a propriedade para Dom Lefebvre criar um seminário ali para acolher seminaristas, né? Esses jovens que estavam sem lugar para estudar. E o Alfonso Pedroni está quietinho lá, né? Não fala nada durante o jantar todo. E aí diz aqui o Michael Davis, né? Dom Lefebvre, mais para o final, falou assim, olha, mas eu gostaria muito de saber o que o senhor Pedroni pensa de tudo isso. Foi ele que começou tudo isso, né? Que teve essa ideia. E aí o Alfonso Pedroni respondeu assim, monsenhor, nós estamos felizes em confiar aquela casa ao senhor. Eu devo lhe dizer uma coisa, se o senhor estabelecer seu seminário em Econe, dentro de pouco tempo, Econe será conhecida em todo o mundo. Aí, risada, né? Uma profecia. Tá. É interessante, né? Isso foi em junho ou julho de 1970. O seminário foi formalmente aberto lá em 7 de outubro de 1970, nessa propriedade. Hoje é a sede da Fraternidade, é onde está o principal seminário da Fraternidade, né? Em Econe, na Suíça. Então, começou ali, com a autorização do bispo da diocese, que também era conhecido de Dom Lefebvre, o nome dele é Dom Nestor Adam. Deu autorização para que fizesse ali um seminário. E, em 1970, Dom Lefebvre, então, precisa dar uma forma jurídica àquele empreendimento, né? Então, é ali que ele surge a ideia de criar uma associação de padres, de sacerdotes, uma fraternidade sacerdotal. Ele vai até o bispo de Friburgo, aquele Dom Charrière que eu falei, e Dom Charrière concorda em estabelecer, então, uma fraternidade sacerdotal
na Diocese de Friburgo, na Suíça. E assim nasce, 1º de novembro de 1970, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Aqui nós temos uma cópia uma fotocópia do decreto de criação da fraternidade, né? Assinada pelo bispo de Friburgo. Então, ela foi criada seguindo toda a legislação, aí, o Código de Direito Canônico, em 1970. Já em 71, a fraternidade e o seminário recebem uma carta bastante elogiosa do prefeito da Sagrada Congregação para o Clero, em Roma. Interessante. Chega a ser irônico. Deixa eu ler um pedacinho aqui do decreto que erigiu a fraternidade, que é um decreto escrito, então, pelo bispo de Friburgo, né? E ele fala assim: dados os encorajamentos expressos pelo Concílio Vaticano II, no decreto Optata Totius, que é um decreto que fala sobre a formação dos padres, dada a urgente necessidade de formação de padres zelosos e generosos, e constatando que os estatutos da fraternidade sacerdotal correspondem bem a esses objetivos, nós, François Charrière, bispo de Lausanne, decretamos o que segue, está erigida a fraternidade e tudo mais. Em 71, é o prefeito da Sagrada Congregação para o Clero que manda uma carta elogiando e falando assim, uma carta para Dom Lefebvre: como Vossa Excelência explica, essa associação, a fraternidade, já excedeu as fronteiras da Suíça. Porque o que acontece? O Optata Totius, esse documento do Vaticano II, ele prevê a criação de seminários internacionais. Quer dizer, dioceses que não tivessem desenvolvimento suficiente para ter um seminário próprio poderiam mandar para seminários internacionais candidatos para o sacerdócio, que seriam formados ali, ordenados, e depois voltariam para as suas dioceses como padres. Essa era a ideia inicial do seminário, né? Então, fala aqui, é o cardeal John Wright que escreve essa carta, né, da Sagrada Congregação para o Clero. Então, a fraternidade já excedeu as fronteiras da Suíça, que é onde ela se encontrava, e vários bispos em diferentes partes do mundo a elogiam e aprovam. Está aqui, 1971, hein? Tudo isso, especificamente, a sabedoria das normas que dirigem e governam essa associação, dão muita razão para esperar o seu sucesso. No que diz respeito a esta Sagrada Congregação, para o clero, a fraternidade sacerdotal certamente será capaz de alcançar o objetivo proposto pelo concílio para a distribuição do clero no mundo. Interessante, né? Então, você vê que a fraternidade sacerdotal, não deixa de ser irônico, né? A fraternidade São Pio X ela foi criada como um instrumento jurídico, né, para suportar a formação de padres, para alimentar as dioceses, seguindo os desejos do Concílio Vaticano II. E você tem o prefeito da Congregação para o Clero reconhecendo isso, assim que ela foi fundada. E o que vocês acreditam que aconteceu com o seminário da fraternidade lá em Econe, né, nos poucos anos seguintes? Começou a chover, né, vocação e gente procurando, né, e seminaristas de seminários da França, saindo dos seus seminários, que estavam... já não se tinha ali a doutrina católica, e procurando Econe para ali serem formados. Bom, isso não agradou em nada, né, aos bispos franceses, né? Então, já ali em 71, 72, começa-se uma campanha com a mídia, que apoiava, né, o progressismo dentro da igreja, com bispos boicotando, né, e chamando, por exemplo, o seminário de Econe de um séminaire sauvage, um seminário selvagem, dando a ideia de que tinha sido criado irregularmente, né, em desobediência, mas nada disso. Naquele momento, tinha perfeitamente reconhecido, né, e muito procurado. Bom, isso não podia ficar assim, né? Como fazer? Não adiantava falar que era um seminário selvagem, né? Os jovens procuravam aquele seminário, ele assim, cresceu muito rapidamente,
assim, a coisa de um ano para outro, assim, nos 2 ou 3 anos já chegava a 95 seminaristas, contra os seminários franceses que estavam minguando, estavam perdendo os seminaristas. Então, os bispos franceses se organizaram para fazer alguma coisa, certo? Isso não podia continuar. Imagina, um único seminário que existe e que mantém... primeiro, né, assim, Dom Lefebvre não adotou a missa nova, a missa de Paulo VI, né? Aí seria outra história, né, um porquê e tudo mais, mas não adotou, assim como alguns padres, né, pelo mundo, né, e poucos bispos. Então, no seminário de Hiacone só se rezava a missa tradicional. A doutrina era São Tomás, na veia, né, que estava sendo abandonado nos seminários, né? Não entrava mentalidade modernista, nada disso. Justamente o seminário que tinha mantido o que a igreja sempre vinha fazendo em termos de formação de sacerdotes, começa a crescer em número, e os outros, a primavera conciliar, né, renovação, tal, começam a perder candidatos. Existe um termo que veio da França, né? Vocês devem ter ouvido falar no cardeal Richelieu, né, que era primeiro-ministro de Luís XIII, né, primeira metade do século XVII. Né? E aí conta-se que o cardeal tinha um conselheiro, que era um frade capuchinho, Père Joseph, que era muito influente no cardeal Richelieu, a ponto do pessoal chegar a falar assim, se quer alguma coisa do cardeal, vai ao Père Joseph, que ele resolve. Capuchinho, né? Andava de hábito marrom, passou a ser conhecido como a eminência parda. Né? Quer dizer, a eminência era o cardeal Richelieu, mas o Père Joseph era a eminência também, só de marrom. Né? Os franceses tinham uma eminência parda naquela época na Santa Sé, no Vaticano. O secretário de Estado de Paulo VI era francês, o cardeal Jean-Marie Villot, V-I-L-L-O-T, francês. Comenta Michael Davis, vale a pena aqui. Os bispos franceses tinham o que acreditavam ser um trunfo, o cardeal Villot, secretário de Estado e homem mais poderoso do Vaticano. Em termos de poder de fato, provavelmente até mais poderoso que o próprio Paulo VI. Né, a importância do secretário de Estado tinha crescido muito com a reforma da Cúria, que tinha sido feita na década de 60. Além do cargo todo-poderoso de secretário de Estado, Villot controlava 12 outras posições-chave no Vaticano. Então, se os bispos franceses quisessem alimentar qualquer esperança de manter a sua própria credibilidade, Hiacone não podia continuar. Mas eles podiam contar com o cardeal Villot. E com seu apoio não havia esperanças para o seminário. Sua sentença de morte já havia sido decretada. Sim. Então, o que nós temos de documento? O que a gente sabe? Que em 26 de março de 1974, então veja, o seminário foi fundado em 1970, né? E a fraternidade. Em 71 já tem elogios, 72, tal. 4 anos depois, nem 4 anos depois, foi no começo de 74, foi realizada uma reunião em Roma para discutir a situação da fraternidade e a sua principal obra, que era o Seminário de Hiacone. Estavam presentes alguns cardeais, e aí esses cardeais eles são importantes, eles vão ter uma importância no que vai acontecer com a fraternidade e com Dom Lefebvre. Um era o cardeal responsável pela congregação que cuidava dos seminários, naturalmente. Era um francês, é o cardeal Jean-Marie Garrone. O outro era o cardeal responsável pela congregação do clero e o outro pela congregação dos religiosos. O clero era o cardeal Wright, aquele que tinha elogiado em 71. E vai ter também o cardeal Tabera. São 3 nomes importantes para nós. O que acontece? Eles se reúnem e, nessa reunião, eles, 26 de março de 74, sem conhecimento nenhum de Dom Lefebvre, estão presentes 2 bispos importantes. O bispo onde se encontra o seminário de Hiacone, que era o Dom Nestor Adam, e o sucessor de Dom Charrier, porque Dom Charrier já tinha se aposentado em 74, o que aprovou a criação da fraternidade. Então, vai aparecer ali também o bispo, o Dom Mami, M-A-M-I-E, que
tinha um perfil mais progressista, né, do que o predecessor dele. Eles decidem nessa reunião que iam elaborar um relatório sobre a fraternidade. 4 dias depois, já em 30 de março, esse relatório está pronto. E aí, alega-se que, em junho de 74, Paulo VI institui uma comissão de 3 cardeais, que são esses 3, o Garrone, o Tabeira e o Wright, para avaliar a situação da fraternidade. Por que eu digo que assume-se? Porque não se encontra nenhum documento daquela época que comprove que Paulo VI tenha instituído aquela comissão. Certo? Então, é uma suspeita, é verdade. Uma suspeita é que o movimento tenha partido do cardeal Viot, o secretário de Estado, porque não tem documento de Paulo VI criando essa comissão de cardeais para estudar a situação de Econe. Então, o que acontece é que eles decidem, em junho ainda, o caminho para chegar até a Econe e acabar com aquela obra. E qual é o caminho? É um caminho que é usado até hoje. Tá? A gente viu o Papa Francisco fazendo isso com algumas congregações, fazer uma visitação apostólica. Certo? Então, eles escolhem 2 padres lá do Vaticano, o Monsenhor de Camp, estudioso de Sagrada Escritura, e o Monsenhor Onclin, canonista. Né? E eles, então, comunicam a Dom Lefebvre, em novembro de 74, assim, dia 5 de novembro, que no dia 11 de novembro, esses 2 padres iriam lá fazer uma visitação apostólica para saber como é que estava a situação do seminário. Então, eles recebem esses padres, eles ficam lá de 11 a 13 de novembro de 74. Aí entrevistaram 10 professores, 20 dos 104 estudantes, o próprio Dom Lefebvre, nas narrações que se fazem sobre essa visita, né, falam, esses homens nunca foram vistos na capela rezando, não foram à missa em nenhum momento, não assinaram nenhum protocolo de visita, que seria o normal. Né? Fazem essa visita de 3 dias, né? E o que é surpreendente, o relatório que eles preparam é altamente favorável ao seminário. Certo? Não contaram nada, assim, é um relatório bastante elogioso. Só que, enquanto eles estavam lá, nas conversas que eles tinham com seminaristas, com professores, esses 2 expressavam suas opiniões, né, teológicas sobre doutrina. E algumas dessas opiniões chegaram a escandalizar alguns seminaristas. Né? Por exemplo, 3 que a gente encontra aqui no material do Michael Davis e também na narração do próprio Tissier de Malherbe, que era seminarista na época. Eles achavam assim, olha, é inevitável que a igreja vai ordenar padres casados. Isso vai acontecer, não tem jeito. Questionavam que pudesse existir uma verdade absoluta. Não, a verdade não pode ser assim, absoluta, como às vezes a gente vê e tudo mais. E questionavam a historicidade da ressurreição do Nosso Senhor. Então, isso caiu no seminário como um alvoroço. Né? Pô, quem são esses homens que vêm aqui de Roma e que manifestam essas ideias? Né? Dom Lefebvre teve consciência disso. Lembre dessa data, isso foi 11 e 13 de novembro. No dia 21 de novembro, Dom Lefebvre resolve reunir os alunos e ele faz uma declaração sobre essa situação, para deixar claro, né, qual era a posição dele, qual a posição da fraternidade em relação a essas coisas. Essa é, assim, eu posso chamar de a famosa declaração de 21 de novembro de 1974. Vocês podem encontrar isso na internet, em português e tudo mais. Eu destaquei um pedaço dela aqui que vale a pena. Né? Dom Lefebvre fala assim, né? O propósito da declaração era para uso interno, tá? Dos seminaristas. Nós aderimos de todo o coração e com toda a nossa alma à Roma católica, guardiã da fé católica e das tradições necessárias para a manutenção dessa fé. A Roma eterna, mestra de sabedoria e de verdade. Pelo contrário, negamo-nos e sempre nos temos negado a seguir a Roma de tendência neomodernista e neoprotestante,
que se manifestou claramente no Concílio Vaticano II e depois do concílio, em todas as reformas que dele surgiram. Nenhuma autoridade, nem sequer a mais alta na hierarquia, pode nos obrigar a abandonar ou a diminuir a nossa fé católica, claramente expressa e professada pelo magistério da Igreja há 19 séculos. Se ocorresse, disse São Paulo, que eu mesmo ou um anjo do céu vos ensinasse outra coisa distinta do que eu vos ensinei, seja anátema. Fortes palavras, né? Palavras fortes. Para rechaçar aquelas ideias que vinham de 2 representantes de Roma, que foram fazer a visitação. O que acontece? Um padre amigo visita, Dom Lefebvre mostra para ele a declaração e ele vaza essa declaração para um jornal católico. Não estamos aqui julgando as intenções de ninguém, nunca, né? Sempre vazou, talvez com boa intenção. Mas aí foi um alvoroço, né? Porque a declaração começou a ser usada pela imprensa fora do contexto, né? Um bispo rebelde aqui, falando que não aceita o que Roma está falando. Então começaram a aparecer pedaços da declaração em vários jornais. Aí Dom Lefebvre autoriza o Jean Madiran, que é um amigo dele, jornalista, que tinha uma revista chamada Itinéraire, que publicou, então, o texto francês autêntico, logo em janeiro de 1975. Bom, era o que a comissão de cardeais precisava, né? Porque quando eles se reúnem em janeiro para receber o relatório do Monsenhor Deschamps e do Onclin, o relatório não dá base nenhuma para nenhum tipo de ação contra o seminário, nem contra a fraternidade. Mas eles tinham a declaração de 21 de novembro. Certo? E foi na declaração que eles pegaram. Então, o que eles fazem? Eles convidam, tá certo? O Dom Lefebvre para 2 reuniões em Roma. Uma em 13 de fevereiro, aí já estamos em 75. E outra no dia 3 de março. E o que eles dizem? Os 3 cardeais, Tabera, Wright e o Garrone, né? Nós, né, os cardeais, estudamos o resultado da visitação ao seminário de Econe. Estamos gratos ao Senhor por ter proporcionado a ele toda a facilidade, etc. Gostaríamos agora de discutir com o Senhor alguns pontos que nos deixaram um tanto aturdidos após a visita, hein? E que, entre outros, precisamos reportar ao Santo Padre. Então, Dom Lefebvre aceita o convite, é apenas um convite para uma conversa. Então, ele chega lá na sede da congregação para os seminários, para aquela reunião de fevereiro de 75. E o próprio Dom Lefebvre nos relata, né? Essa reunião foi gravada, tá certo? Tem uma gravação dela. E nós temos também o relato do Dom Lefebvre. Eles apresentam o resultado da visitação, né? Nenhuma objeção, né? Nada, tudo certo. E mudam de conversa para tratar da declaração de 21 de novembro. E aí, assim, parece que os ânimos se exaltam. O cardeal Garrone chama ele de lunático. Né? O que o senhor está fazendo é pior do que está sendo feito por todos os progressistas. Né? Está dividindo a igreja. O senhor rompeu a comunhão com a igreja. Bom, o que Dom Lefebvre percebe? Que, na realidade, ele não é uma conversa, né? Ele está sendo julgado, né? Sem ter sido avisado de que seria isso, né? Então, ele fala, eu tentei em vão formular argumentos ou explicações sobre o verdadeiro significado da minha declaração. Deixei claro que respeitava e sempre ia respeitar o Papa e os bispos, mas acrescentei que, para mim, não era um fato evidente que criticar certos textos do concílio e das reformas que dele derivaram fosse equivalente a romper com a igreja. Quer dizer, já começava a se usar esse tipo de argumento, né? Se você não aceita o concílio, algum documento, alguma coisa está ali, você não é católico. Veja, nem uma década depois de haver uma declaração do próprio secretário do concílio de que o concílio deveria ser entendido como uma orientação pastoral, né? Chamado concílio pastoral. Ele já tinha sido se transformado num dogma menos de 10 anos depois. Tá? Bom, Dom Lefebvre fala que ao final daquela reunião e da outra ele se sentiu enganado, né? E parecia já haver ali e havia realmente essa predisposição de abafar aquela obra que ele estava fazendo.
Aí terminou a última sessão, ele pede cópia da gravação. Aí o cardeal Garrone falou, não, claro, é correto que o senhor tenha a cópia. Então, assim, fala aqui com o meu secretário e pode vir pegar hoje à tarde. Aí Dom Lefebvre mandou um portador para pegar a cópia da gravação, equipamento na época, né? Os equipamentos para duplicar a gravação e tudo mais. Aí, quando o portador chegou lá, o secretário falou assim, de jeito nenhum, o senhor não vai ter nenhuma gravação, não. O máximo que a gente vai te dar é uma transcrição. Aí, tudo bem. Aí, no dia seguinte, vai o próprio Dom Lefebvre pedir a transcrição. Aí o secretário vai lá falar com o cardeal Garrone e voltou a falar, é só uma transcrição mesmo. A gente vai te entregar na tarde do dia seguinte. Aí, na tarde do dia seguinte, ele liga para lá, está pronta a transcrição? Não tem jeito, o senhor não vai receber transcrição, não, mas se o senhor vier aqui, o senhor pode ler a transcrição, mas não pode levar. Aí ele desistiu. Não. Estão me enrolando, né? Não vai acontecer nada. Bom, e o que aconteceu depois disso é que, no mês seguinte, 75, em abril, vamos lembrar de Dom Mamy? Dom Mamy era o bispo que substituiu o Charrière, que deu aprovação, certo, para a fraternidade. Ele tem uma carta de Dom Mamy para a comissão de cardeais, né? Falando assim, olha, estou pensando em tirar a aprovação, então estou querendo tirar a aprovação que o meu antecessor deu para a fraternidade. Aí a comissão de cardeais concorda, né? E, em 6 de maio, Dom Mamy escreve a Dom Lefebvre falando, olha, depois da visitação, depois da nossa conversa, decidimos que a fraternidade não tem mais existência e vocês não podem continuar com o seminário. Foi isso. Veja só, hein? A carta está toda na íntegra aqui nos livros do Michael Davis, né? Mas tem alguns pontos que merecem um destaque para nós aqui. Então, a carta que foi enviada pela Comissão de Cardeais para Dom Marcel Lefebvre, em 6 de maio de 75, informando para ele sobre a decisão de extinguir a fraternidade e o seminário. Então, eles dizem assim, nossas discussões trataram principalmente de sua declaração publicada na revista Itinéraire. Vocês lembram da declaração, né? Não poderia ser diferente, uma vez que a declaração manifestou explicitamente o que o visitador enviado a Econe foi incapaz de demonstrar. Quer dizer, o visitador passou lá 3 dias, não conseguiu demonstrar nada. Aí uma declaração feita por Dom Lefebvre é usada agora como instrumento, como evidência de que o que acontecia lá não era bom. Ora, tal declaração parece inaceitável a nós em todos os pontos. Eles escrevem isso. Depois leiam a declaração e vejam se um católico pode considerar aquela declaração inaceitável em todos os pontos. É impossível reconciliar a maioria das afirmações ali contidas com uma autêntica fidelidade à Igreja, àquele que é responsável por ela, o Papa, e ao concílio, no qual a mente e o desejo da Igreja foram expressos. Aí vem a condenação na carta. E aí a gente vai ver que, se a gente for ler exatamente o que está escrito, a gente vê que o gato está escondido, mas o rabo parece que ficou de fora. Olha só que interessante. Sob tais circunstâncias, a comissão não teve outra opção senão informar suas conclusões absolutamente unânimes ao Papa, juntamente com um dossiê completo sobre a questão, para que ele pudesse julgar por si mesmo, o Papa. É com total aprovação de sua santidade que comunicamos as seguintes decisões ao Senhor. Então, aqui tem um detalhezinho. É com a aprovação de sua santidade que nós comunicamos. Quer dizer, o Papa deu aprovação para que eles comunicassem 3 pontos para Dom Lefebvre. E aí, na carta dos cardeais, vão aparecer agora alguns trechos entre aspas. O que indica isso, né? Se eu escrevo uma carta para vocês e coloco alguns trechos entre aspas, significa que não partiram da minha pena, né? Da minha caneta, aquilo ali. É de outra pessoa. Certo? Abre aspas. Uma carta
será enviada a Dom Mami, que é o bispo lá da diocese onde foi criada a fraternidade, dando-lhe o direito de retirar a aprovação que seu predecessor havia dado à fraternidade e a seus estatutos. Fecha aspas. Então, alguém falou isso, que uma carta será enviada. Será que foi o Papa que falou? Eles não dizem que foi o Papa que disse isso, não. Ele disse que o Papa autorizou que eles comunicassem essas decisões e colocam as decisões entre aspas. Vamos ver por que isso vai ser importante. Aí fala a comissão dos cardeais agora. Isso foi feito com uma carta de Sua Excelência, o cardeal Tabeira, né, foi enviada. Número 2. Uma vez que esteja suprimida, a fraternidade, abre aspas, não tendo mais uma base jurídica, suas instituições, e particularmente o seminário de Econe, perdem, pelo mesmo ato, o direito à existência. Fecha aspas. Item 3. É óbvio, entre parênteses, fomos convidados a notificá-lo claramente, Dom Lefebvre, abre aspas, que nenhum apoio de qualquer tipo pode ser dado a Dom Lefebvre enquanto as ideias contidas no Manifesto de 21 de novembro continuarem a ser a base para o seu trabalho. Fecha aspas. Por que eu chamei a atenção para o manifesto? Até então não se tinha falado de manifesto, era uma declaração. Mas, 2 dias depois dessa carta, sai um artigo no L'Osservatório Romano, na página 2, que é a página do editorial, que geralmente é a mente do secretário de Estado que está ali atrás, que trata da declaração de Dom Lefebvre e, pela primeira vez, ali chama publicamente manifesto. Bom, existem... Isso é uma desconfiança, né? A gente tem os fatos aqui, né, o que está escrito. Mas, assim, é muito provável que essas decisões, colocadas entre aspas, tenham sido tomadas pelo cardeal Viot, que é o secretário de Estado, tá? E não por Paulo VI. Paulo VI poderia estar ciente, autorizando a comunicar, mas, assim, a carta não diz qual foi a autoridade que tomou aquelas decisões. Quando Dom Lefebvre recebe isso, ele... Bom, é um ato jurídico, né? Ele recebe uma carta, ele vai fazer um apelo, uma apelação, tá certo? Então, ele recebe isso de 6 de maio, que eu falei. Já em 21 de maio, ele entra com recurso na assinatura apostólica, né? O cardeal, que é prefeito, é o Dino Staffa. E aí ele apela com 3 pontos, Dom Lefebvre. Primeiro, a supressão da fraternidade utilizada na carta ela é contrária ao Código de Direito Canônico. Por quê? Uma autorização canônica dada por um bispo a uma fundação não pode ser retirada pelo sucessor dele, apenas pela Santa Sé. E quem avisou que a fraternidade não existia mais era o sucessor de Dom Charrier. Outra coisa, a comissão de cardeais não tinha competência para julgar a declaração de Dom Lefebvre sobre questão de fé e condená-la, né, como ao contrário da doutrina católica. Isso é atribuição da congregação para a doutrina da fé. E terceiro, se era para condenar a condenação deveria cair sobre Dom Lefebvre, e não sobre o seminário, sobre a fraternidade, porque a visitação não achou nada lá de errado. Então, ele entra com essa apelação, né, olha, eu quero ser julgado pela congregação para a doutrina da fé. Né? Tem problema na minha declaração? Então, vamos lá, me mostra qual é o problema. Mas não vai fechar um seminário no meio do ano letivo, mandar aqueles dezenas de seminaristas para casa, por causa de uma declaração que eu fiz. Então, punam a mim, não aos seminaristas. Né? É claro que aquela apelação ela foi recusada. Assim, quando você faz uma apelação, a sentença ela é suspensa, né? Ocorre um efeito suspensivo. Só que a resposta veio assim 5 dias depois. Né? E essas coisas costumam demorar meses, anos, né, em Roma. Mas não, já veio a resposta. Não vamos aprovar, não vamos aceitar. Por quê? Qual era a justificativa? Porque a decisão dos 3 cardeais foi aprovada, e aí vai aparecer um termo técnico aqui, em forma específica pelo Papa. O que é isso, em forma específica? Quando o Papa aprova uma decisão de alguma congregação romana em forma específica, ele faz do ato daquela congregação um ato dele mesmo. E se é o Papa que toma a decisão, ele não tem apelo, né? Não tem apelação contra uma decisão do Papa. Não tem uma instância superior. Bom, tá bom. Aí o advogado Dom Lefebvre entra lá de novo. Já que o Papa aprovou, me mostra essa aprovação. Essa segunda
solicitação não foi nem julgada, não foi nem respondida. E aí, isso também está documentado aqui, né, com correspondências. O Dino Staffa, que era o cardeal responsável pela assinatura apostólica, que é o tribunal do Vaticano, né? Ele depois ele falou com o Dom Lefebvre assim, o cardeal Viot falou assim, se eu pensasse em responder a sua apelação, ele ia me demitido do cargo de prefeito do tribunal eclesiástico. Aí você pensa assim, será que isso é possível, né? Quer dizer, será que você tinha homens na igreja com a capacidade de jogar tão baixo assim, né? Tão sujo? Deixa eu dar um exemplo para vocês, assim, pode parecer anedótico, mas reflete um pouco como que existia uma vontade de realmente abafar, ali no começo da década de 70, final da década de 60, tudo que lembrasse, sinal de ser uma visão de igreja anterior ao Vaticano II. Um padre francês chamado Louis Coche, C-O-A-C-H-E, Coche, já com seus 60 anos, foi um daqueles que não aceitou as reformas, né, e quis continuar fazendo aí o que ele sempre fez, né, em termos de doutrina e de liturgia. E é claro que ele se desentendeu com o seu bispo, né? E a gota d'água foi um crime terrível que ele cometeu, que foi numa festa de Corpus Christi, fazer uma procissão do Santíssimo Sacramento, né, pelas ruas da cidade. Mas, enfim, depois daquilo, foi determinação do bispo, foi expulso da paróquia. Aí ele falou, não, eu vou apelar a Roma. Então, pode deixar, eu vou apelar a Roma, não é possível. Só que ele ficou sabendo que o correio na Itália estava em greve. Ele preparou a carta de apelação e deixou guardar. Quando terminar a greve, eu mando, né? Senão não vai chegar. Aí, uma semana depois, chega o vigário-geral lá. Estamos com um telegrama aqui de Roma. Sua apelação foi rejeitada. Aí ele vai, abre a gaveta aqui. Aqui, a minha apelação eu não mandei ainda. Como é que ela pode ter sido rejeitada? Aí eu... Bom, o vigário-geral sai meio sem saber o que fazer. E depois que termina a greve do correio, chega a carta de Roma. Está aqui, ela aparece aqui até com, né, em latim e a tradução aqui. Né? Excelentíssimo senhor Padre Coche, tendo examinado, né, sua apelação, nossa Sagrada Congregação decretou que a apelação está rejeitada. A apelação não saiu da gaveta dele. Na realidade, a carta é para o bispo. Fala assim, né? Excelentíssimo senhor, tendo examinado a apelação do Padre Coche, ela foi rejeitada. Por favor, tenha a bondade de comunicar essa decisão, né, ao solicitante, de maneira que ele possa obedecer às ordens do seu bispo, etc, etc, etc. Só para dar uma amostra do que estava acontecendo, assim, pelo bem ou pelo mal, né? Ou pelos meios legais, e a máquina jurídica estava na mão desses homens, que tinham uma agenda. Assim, não estou aqui, mais uma vez, né, julgando se eles estavam querendo destruir a igreja intencionalmente ou se eles realmente achavam que esse era o caminho que a igreja tinha que seguir. Não sei. A gente não vai, isso quem vai julgar é Nosso Senhor, né? Mas esses são os fatos que aconteciam, né? E foi assim que o recurso de Dom Lefebvre foi negado. E o segundo não foi sequer respondido. E aí, o que é que Dom Lefebvre faz? Difícil perguntar assim, né? O que eu faria? Né? Bom, a gente sabe o que ele fez. O que ele fez foi continuar. Vou continuar. Um processo juridicamente cheio de defeitos, sem nenhuma base, sabe? Sem nenhuma resposta. Aí o Michael Davis faz um resumo, tá? É legal a gente fazer um resumo até onde a gente chegou. Olha só. A Fraternidade de São Pio X foi estabelecida de acordo com os requisitos do direito canônico, com aprovação do bispo local, do Vaticano, né, com carta de recomendação, tudo mais. A Fraternidade logo estabeleceu o mais florescente e ortodoxo seminário da Europa. Como é que conseguiu isso, né? Uma grande rede de benfeitores, tá, pessoal? Altos custos, né? Agora, os fiéis católicos viam ali naquele bispo e naquele seminário, assim,
ponto de convergência, vamos apoiá-lo, né? É o único que a gente está vendo aqui que quer manter a fé intacta. Aí houve a visitação apostólica, lembram? Não mostrou nenhuma razão para censura. Dom Lefebvre foi chamado para uma conversa diante de 3 cardeais, porque acabou se transformando num julgamento. Todo o caso contra ele foi baseado numa declaração que foi provocada pelas opiniões heterodoxas dos próprios visitadores. Aí a fraternidade inteira foi declarada como suprimida como resultado de uma única declaração feita por apenas um de seus membros. Isso aconteceu. O arcebispo insistiu, então, que se a declaração dele está errada, o único tribunal competente para avaliá-la seria a Congregação para a Doutrina da Fé. Aí ele pediu que a sua declaração fosse avaliada por essa congregação. Seu pedido foi negado. Até esse ponto, pessoal, nenhuma declaração pública havia sido emitida indicando nenhuma passagem daquela declaração que fosse considerada heterodoxa e não católica. Nenhuma vírgula de evidência, ou iota unum, né? Nem um J, nem um I de evidência foi jamais apresentado para provar que aquela comissão de cardeais tivesse sido instituída pelo Papa e que o Papa tivesse aprovado a decisão dela em forma específica. Nada disso tinha acontecido. Mas vamos imaginar que a congregação, que a comissão de cardeais tivesse sido legalmente constituída e pudesse julgar e condenar Dom Lefebvre. As decisões que foram tomadas não foram emitidas por aquele tribunal. Foram emitidas por alguém que falou alguma coisa, entre aspas, que ele nem sabia quem era a autoridade que estava condenando. Não era a comissão de cardeal. Não estava claro que era o Papa. Ele não sabia. Também não sabia se era o Viô, mas não sabia. No momento em que seria necessário apresentar os documentos relevantes que Dom Lefebvre pedia, né, que o recurso dele pedia, quer dizer, instituição da comissão, aprovação em forma específica, foi dito a ele que, não, o Papa já aprovou, então não tem como... É o tal da petição de princípio, né? Ele fala assim, me prova que o Papa aprovou isso aqui. Não posso provar porque o Papa aprovou isso aí. Raciocínio circular, né? E era com base nisso que se queria que o arcebispo fechasse o seu seminário, então, no meio do período letivo. Mandasse professores e seminaristas para casa. Claro que ele não faz, né? Ele continua. Ó, lembra, a gente está em maio, né? Dia 29 de junho é um dia importante, assim, na Fraternidade São Pio X, todo dia 29 de junho. Dia de São Pedro, né? São Pedro e São Paulo, é o dia onde, desde o comecinho, se fazem as ordenações sacerdotais. Então, em 29 de junho de 75, ele fez normalmente as ordenações sacerdotais que estavam programadas. Foram 3 padres ordenados, todos eles com autorização de seus bispos, as chamadas cartas dimissórias, né, que o bispo tem que autorizar. Quando um padre é ordenado, ele tem que ser aceito por um bispo numa diocese, é o que chama de incardinação. Né? Tem que ser incardinado. Então, todos os que foram ordenados ali em 75 estavam legalmente com cartas, incardinação, tudo certinho. Mas, no dia 29 de junho, aí Paulo VI escreve a primeira carta dele para Dom Lefebvre, no dia das ordenações. Certo? E aí, sim, nessa carta de Paulo VI, ele diz que aprovou em forma específica a decisão da comissão de cardeais. Mas isso foi em 29 de junho. Continua sem existir nenhum documento dizendo que ele tinha aprovado quando o tribunal disse que ele tinha. Né? Então, parece ser uma espécie de aprovação retroativa, né? daquilo que tinha sido decidido. Tem algumas coisas interessantes nessa carta de Paulo VI. Primeiro, ele exigia uma submissão pública de Dom Lefebvre. Um ato que necessariamente implicaria em aceitar a supressão da fraternidade com todas as consequências práticas. Aí o Papa fala que reconhece os abusos na igreja, né? Mas ele equipara as faltas de Dom Lefebvre a esses abusos. E aí reclama que Dom Lefebvre aceitou que o caso de Santo Atanásio fosse invocado em favor dele. O que é isso? Quando a declaração dele foi publicada na revista Itinéraire, eles publicaram em seguida um artigo falando de Santo Atanásio, que resistiu à crise ariana no século III, né? século IV.
E com aquela frase que ficou famosa de Santo Atanásio, né? Eles têm os prédios, né, as igrejas, mas nós temos a fé. Ele falava dos arianos, né, que não acreditavam na divindade do Nosso Senhor. Então, o Papa cita isso, né? O senhor aceita que... Por que Dom Lefebvre pode fazer, né? Vocês estão comparando ele com Santo Atanásio. O senhor mesmo se comparou a Santo Atanásio? Não, ele nunca fez isso. Certo? E o senhor ousa combater um concílio como o Vaticano II, que não tem menor autoridade e, em certos aspectos, é até mais importante que o concílio de Nicéia. Está na carta de Paulo VI. A gente está falando... Quer dizer, uma enormidade, né? Ele falar que o concílio que definiu dogmaticamente a divindade de Nosso Senhor, que é o de Nicéia, é menos importante que o Vaticano II, o concílio pastoral e volátil. Mas está dito isso lá, na carta dele. Complicado. Então, como eles viram que não conseguiram suprimir a fraternidade depois daquilo tudo, aí a gente observa umas mudanças de tática, né? Aí o que começa a aparecer? Começa a sair na imprensa, né, a carta de Paulo VI. O Papa condena Lefebvre. E aí os bispos franceses começam a anunciar também publicações, né, que estão de portas abertas para os seminaristas do seminário de Econ. Faremos tudo possível. Dom Mami, lá de Friburgo, né? Pode entrar em contato com o Dom Adam, que é o bispo de Sion, ou comigo mesmo, que a gente consegue para vocês, que vocês continuem seu estudo em outros seminários. O cardeal de Paris, cardeal Marty. Né? Não, as portas estão abertas. Vocês vão ser padres, sim. Venham para cá. Seminário francês de Roma, de portas abertas. Resultado? Nenhum. Alguns, parece que uma meia dúzia de seminaristas saiu depois disso, não voltou, né? No semestre seguinte, uns 4 professores também abandonaram, alguns até por obediência, que eram religiosos, né? Por obediência aos seus superiores, que aí a coisa estava pública, né? Estava pegando mal. Mas a quantidade de gente que quis entrar no próximo semestre foi maior do que a quantidade de vagas que tinha. Então, assim, não resolveu. O Vaticano vai endurecer. Junho, né? Agora estamos em outubro, hein? Cardeal Viô, agora ele mesmo, de próprio punho, não tem dúvida, está lá no documento. Ele enviou uma carta a todos os presidentes das conferências episcopais do mundo. Se procurar lá no arquivo da CNBB, deve ter, né? Está lá, 27 de outubro de 1975. Alertando contra Dom Lefebvre e a fraternidade São Pio X. Tá? E falando assim, ó, estão proibidos de mandar a gente para lá, para aquele seminário. Certo? E mais, estão proibidos de encardinar sacerdotes que sejam ordenados ali, ou formados ali. Vai fechando a porta, né? Vai esmagando, esmagando, esmagando. Agora os bispos não podem mais encardinar. E aí, o que fazer? Baseado em alguns precedentes jurídicos e conversando com canonistas, Dom Lefebvre chega à conclusão de que ele pode encardinar os padres na própria fraternidade. Certo? Havia histórico para isso. A Sagrada Congregação para os Religiosos já havia dado permissão em 3 ocasiões para que alguns religiosos entrassem na fraternidade sem estarem encardinados numa diocese. O próprio bispo de Sion, o Nestor Adam, onde está o seminário, havia dito a Dom Lefebvre, já que a sua fraternidade está espalhada por várias dioceses, ela certamente tem o poder de encardinar padres em si mesma. Então, ele consultou os canonistas e falou, olha, se a incardinação na diocese é difícil, eu não vou hesitar, vou encardinar na fraternidade. E continuou. E não parou por causa disso. Bom, nós vamos entrar agora no ano de 76. Sabe, na Europa, o verão é no meio do ano, né? Os franceses chamam esse ano de o ano do verão quente, né? Porque aí foi quando a coisa pegou mesmo para o lado da fraternidade e tudo mais. Porque até 75 ele tinha as autorizações para ordenação, né? Em 76 ele já não tinha.
Bom, aí o que acontece? Outra tentativa do Vaticano. O cardeal Viot já tinha se exposto demais, né, com aquela carta, e agora ele vai mandar para conversar com Dom Lefebvre o chamado substituto da Secretaria de Estado. É o cardeal Giovanni Benelli, certo? Que vai ser feito... Ele não é cardeal ainda, né? Ele ainda era arcebispo. Vai ser feito cardeal em 76 mesmo, junto com o padre Joseph Ratzinger, no mesmo consistório, o Benelli, o Ratzinger, e o Hyacinthe Thiandoum, que eu falei lá, que tinha sido ordenado por Dom Lefebvre, serão cardeais em 76. Tá? Mas o que acontece? O Thiandoum tinha tentado interceder junto a Paulo VI, porque Dom Lefebvre queria conversar com o Papa. Certo? Poxa, ele respondeu aquela carta de Paulo VI, né? Falando, olha, nós queremos nos submeter à sua autoridade. Tenho certeza que eu e os seminaristas daqui estamos dispostos a contribuir com o Senhor. Então, me receba em audiência, que eu explico tudo. Né? E o Thiandoum foi conversar com Paulo VI. Pô, santidade, recebe o Dom Lefebvre, né? Converse com ele. Thiandoum tinha sido ordenado por Dom Lefebvre. Né? Aí, o Paulo VI disse para o Thiandoum assim, olha, conversa com o Viot. E aí, sabe o que aconteceu, né? E aí, Dom Lefebvre, sabendo disso, ele dá uma entrevista em fevereiro de 76 e denuncia que o Viot está funcionando como um anteparo ali, né, entre ele e o Papa. Né? Por isso que o Viot saiu um pouco de cena, colocou o Benelli. O Benelli tem uma reunião com ele no dia de São José, 19 de março de 76, e apresenta algumas condições para Dom Lefebvre, para resolver a situação. Então, assim, Dom Lefebvre, após refletir sozinho diante de Deus, é o Benelli falando, o senhor vai escrever ao Santo Padre, informando que o senhor aceita o concílio e todos os seus documentos, afirmando a sua adesão, Dom Lefebvre, a sua adesão completa à pessoa de sua santidade, o Papa Paulo VI. Sua adesão completa à pessoa de Paulo VI e à totalidade de seus ensinamentos e de seus empreendimentos, como prova concreta de submissão ao sucessor de Pedro. Quando já se exigiu isso de uma pessoa, para você dizer que é católico, que você tivesse uma adesão total à pessoa do Papa e a todos os empreendimentos, tudo que o Papa falar. Assim, hoje em dia, desde a década de 70, isso é muito mais difícil, né? Porque os papas falam muito. Você falar isso no século XV, XIV, tá? Eu só sei o que o Papa falou porque 2 anos depois que ele escreveu um documento, ele chegou aqui na minha mão. Mas agora eles falam em entrevista aqui para... Então, assim, adesão total. Era isso que se exigia dele, uma completa adesão. O senhor... Aí agora, atenção, o que vai acontecer aqui? Ainda é o Benelli, hein? O senhor deve adotar e fazer com que se adote nas casas que dependem do senhor o missal que ele mesmo, Paulo VI, promulgou em virtude de sua autoridade apostólica. É a primeira vez que aparece, então, essa exigência. Até então, isso não tinha entrado em questão. A condenação que foi feita em 75 não tinha nada a ver com isso, com missa nova, com não celebrar a missa. É agora, em 76, o Benelli falando, se o senhor fizer isso, pode continuar. Não se suprime mais o seminário. Tá certo? Bom. Por que eles estavam preocupados? Porque estava chegando o 29 de junho e tinha ordenação sacerdotal para ser feita em Ecône. E se ele ordena e encardina esses padres na fraternidade? Caramba. Então, eles tentam, de várias maneiras, né? Em 22 de junho, Paulo VI convoca o consistório para criar os novos cardeais, onde o Ratzinger é feito cardeal, né? E o Benelli também. E ele dedica o discurso dele nesse consistório para falar de Dom Lefebvre e dos tradicionalistas. Então, ele fala que... Ele ataca mesmo, né? O Paulo VI cita muito o Dom Lefebvre. Aí Dom Lefebvre escreve ao Papa, falando, né, da tristeza, crueldade dos ataques que ele está sofrendo, né, que ele quer conversar com o Papa e não consegue. E
E vem, então, porque tinha vindo a proibição, né, falando assim, olha, se o senhor fizer as ordenações em 29 de junho, você vai sofrer consequências. Vai ser suspenso. Então, um pouquinho antes das ordenações, 4 dias antes, chega uma carta do Benelli, falando que, olha, o Santo Padre me encarregou, neste mesmo dia, de confirmar a medida da qual o senhor foi informado em nome dele. O senhor deve se abster agora de conferir qualquer sacramento da ordem. Não use como pretexto o estado de perplexidade dos seminaristas, porque na carta de Dom Lefebvre ele fala assim, poxa, na véspera da ordenação, não vou ordenar, e as famílias deles e tudo mais. Não use como pretexto isso. Esta é justamente a oportunidade para explicar-lhes aos seminaristas e às suas famílias que o senhor não pode ordená-los para o serviço da igreja contra a vontade do Supremo Pastor da igreja. Não há nada de desesperador no caso deles, contanto que tenham boa vontade e estejam seriamente preparados para o ministério presbiteral em genuína fidelidade à igreja conciliar. Às vezes, quando a gente se refere à igreja conciliar e pré-conciliar, não fala de igreja conciliar, isso não existe, isso é coisa tradicionalista, inventou esse termo para denegrir a igreja depois do Vaticano II. Não. Quem está usando esse termo pela primeira vez é o substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, falando que os seminaristas não tinham nada que se preocupar se estivessem preparados para atuar em genuína fidelidade à igreja conciliar. Aí o Michael Davis diz assim, né? Uma vez que os seminaristas em Ecônia já haviam prometido sua fidelidade à Igreja Católica, não podiam transferi-la para a Igreja Conciliar. Não dá. E a gente lembra do Corsão, né? Que 1 ano depois, no artigo do Globo, em 1977, denunciava essa outra. Tá? Falava da Igreja Católica e da outra. É interessante, se vocês não leram esse artigo do Corsão, leiam, que é uma visão muito, muito profunda, é uma chave de interpretação muito grande. E Corsão fala que, em outras crises, você tinha, né, os heresiarcas, eles se afastavam da igreja e criavam sua própria hierarquia, né, sua própria organização. Não, dessa vez não. Nós temos a mesma hierarquia. É o Papa. É o Papa da igreja. Os bispos são bispos mesmo. Certo? A estrutura canônica da igreja é da igreja. Só que essa hierarquia ela cuida de 2 igrejas, né? Da Igreja Católica, do que sobrou dela, e dessa outra, dessa Igreja Conciliar. Tem um padre, isso é recente, né? Um padre, ele é ali da América Central, ele também fala, é o Linus Clovis, não sei se já ouviram falar no padre Linus Clovis, e ele fala numa palestra que, hoje em dia, a igreja ela divide com outra coisa o mesmo espaço jurídico, sacramental, litúrgico e doutrinal. O espaço é o mesmo, só que são 2 elementos. Né? Isso aparece aqui, nessa frase do Benelli. E vocês acham que 25 de junho acabou a tentativa do Vaticano, com a carta do Benelli? 2 dias antes das ordenações, sabe que antes das ordenações tem o retiro, né, que os padres, que os candidatos, os diáconos fazem. Né? Dom Lefebvre estava pegando esse retiro, aí chega lá o padre Eduardo Dany, ele chega lá na casa de retiro, como assim, não é a última, não, é a penúltima cartada. Chega e fala assim, Dom Lefebvre, estou vindo lá, tem uma notícia aqui, trouxe lá do Vaticano. Aqui, ó. Aí ele traz um missal de Paulo VI. O senhor celebra essa missa na ordenação, que está tudo resolvido. Só isso que precisa fazer. Vai estar regularizado e tudo mais. É só celebrar a missa de Paulo VI. Veja, quer dizer, já não era mais necessário declarar fidelidade ao Papa, já não importava mais a declaração de 74. Não, assim, bastava que ele demonstrasse essa boa vontade de celebrar a missa conforme o rito de Paulo VI, que está tudo resolvido. Então, celebra comigo agora, monsenhor, essa missa, está tudo resolvido. Aí o monsenhor responde assim, eu já rezei a missa hoje, não dá para poder rezar outra.
Na véspera das ordenações, quem chega lá é o Tiandun, que é aquele africano que ele ordenou e que ficou na série de Dakar, como último apelo. Parece que tem uma foto do Tiandun entrando no avião de volta, assim, cabisbaixo, né, porque não conseguiu. E o que acontece é que ele faz as ordenações. Tá certo? No dia 29 de junho de 76. Certo? E aí a imprensa já está em cima, né? Já começam a falar do desobediente. Porque, assim, toda essa informação que a gente está tendo aqui, esse passo a passo, foi trabalho de pesquisa aqui do Michael Davis, do Don Tessier. Né? No calor do momento, que saía na imprensa, gente. Então, você não conseguia julgar a situação do jeito que ela é. Né? Muito bem. O que acontece, então, depois? Depois, em 1º de julho, o porta-voz da sala de imprensa do Vaticano declara que Dom Lefebvre está suspenso de conferir ordens sagradas por 1 ano, mas que ele tem um prazo de 10 dias para recorrer, né? E para submeter, e tal, não sei o quê, senão vai sofrer penalidade, não fala quais são. E aí, dentro do prazo de 10 dias, o Dom Lefebvre manda uma carta para Paulo VI. Chegou a carta do Dom Lefebvre. Não? Então, vamos ver se ele agora se submete. Santo Padre, dignai-vos manifestar vosso desejo de ver o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo estendido a este mundo. Aí, fazendo o quê? Restaurando o direito público da Igreja, dando à liturgia todo o seu valor dogmático e sua expressão hierárquica, de acordo com o rito latino-romano consagrado por tantos séculos de uso, restaurando a honra da Vulgata, aí, já que é para falar, vamos falar tudo logo, devolvendo aos catecismos seu verdadeiro modelo, o do Concílio de Trento. Fazendo isso, vossa santidade restaurará o sacerdócio católico e o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo sobre pessoas, famílias e sociedades civis. Vossa santidade devolverá o correto conceito às ideias falsificadas que se tornaram os ídolos do homem moderno. Liberdade, igualdade, fraternidade e democracia, como vossos predecessores. Quer dizer, como os vossos predecessores condenaram. Né? Ele está falando para o Papa, hein, ó, que vossa santidade abandone o infeliz empreendimento de acomodação com as ideias do homem moderno. Empreendimento que tem suas origens em entendimentos secretos entre altos dignatários da Igreja e aqueles das lojas maçônicas, desde antes do concílio. Perseverar nessa direção é buscar a destruição da Igreja. Vossa Santidade entenderá facilmente que não podemos colaborar com tão calamitoso propósito, o que acabaríamos fazendo se fechássemos nossos seminários. Está no plural, porque já tinham começado outros já em outros países. Possa o Espírito Santo se dignar a dar à vossa santidade a graça do dom da fortaleza, para que possais mostrar com atos inequívocos que sois verdadeira e autenticamente o sucessor de Pedro, proclamando que não há salvação, exceto em Jesus Cristo e em sua esposa mística, a Santa Igreja Católica e Romana. Imagina como isso é uma bomba no Vaticano, né? Aí vem a resposta lá da congregação. Bom, em 22 de julho já saiu a resposta, notificando que ele estava suspenso ad divinis. Isso é sério, né? Porque é uma suspensão. Ele está proibido de celebrar qualquer sacramento, nem celebrar missa. A primeira tinha sido suspender ordenações. Aí, depois dos 10 dias, veio a suspensão ad divinis. Isso em 76. E aí, nessa carta, né, diz assim, pode-se dizer que o Papa ficou muito aflito com a atitude mostrada em relação a ele naquele documento, né, na carta de Dom Lefebvre. Aflito é um eufemismo, né? Imagina. Lembra um pouco, né? Não é sem precedentes, né? A gente lembra de Gálatas 2, né? Quando um apóstolo, São Paulo, né, vai diante do Papa, São Pedro, e mostra para ele que não está agindo corretamente. Né? Não somos nós que temos que fazer isso, é um sucessor dos apóstolos, né? Não era um qualquer. Bom, então a gente imagina assim,
acabaram as chances de Dom Lefebvre com o Papa, né? O que aconteceu depois, a gente vai deixar para o nosso segundo encontro. Você fala assim, quem pensa que com isso foi cortado toda a relação possível, vai se surpreender em saber que logo em seguida o Papa vai convidar ele para conversar, tá certo? Mas não vamos adiantar as coisas. Vamos só, para encerrar aqui essa nossa noite, entender em que está baseada a suspensão ad vinis de Dom Lefebvre em julho de 76. Está baseado na seguinte cadeia de raciocínios. Tá? E é uma cadeia muito lógica, tá, pessoal? Só que a gente sabe que o encadeamento lógico de um raciocínio ele só é verdadeiro se as premissas que o fundamento são verdadeiras também. Eu posso fazer um raciocínio fantástico, né? Falar assim, né? Como eu tenho uma casa de $1 milhão, eu posso fazer isso. Se eu não tiver a casa, eu não posso fazer nada, né? Então, assim, se a fraternidade foi suprimida justa e legalmente lá em maio de 75, as atividades da fraternidade, o seminário, a partir daquela data, eles são irregulares. Então, guardem essa premissa. Se a fraternidade foi suprimida de maneira justa e legal, ela não tem mais como operar. É proibido encardinar um padre numa instituição irregular, certo? E é proibido ordenar um padre sem que ele seja encardinado. Quem desobedece uma lei canônica está sujeito a punições. Ora, Dom Lefebvre foi advertido que ele seria punido se ele fizesse as ordenações de junho de 76. Mesmo assim, ele realizou as ordenações. Encardinou os sacerdotes na própria fraternidade. Logo, ele foi punido como avisado, com suspensão. Logo, a sua suspensão é justa e deve ser obedecida. Faz todo sentido. Mas isso está baseado na premissa de que aquele início lá, olha, foi uma ação justa e legal, que são duas coisas diferentes. A gente viu que o processo está eivado de irregularidades legais, tá certo? A premissa fundamental, ela está furada. Ela violou a lei eclesiástica, aquilo que foi feito. A gente viu os furos aqui. E mesmo que tivesse sido legal, a gente pode julgar que foi um processo injusto, né? Viu? A visitação deu tudo certo, a questão da declaração e tudo mais. Tá certo? Então, se a fraternidade foi suprimida ilegalmente ou injustamente, aí a gente pode justificar as ações subsequentes de Dom Lefebvre. Quer dizer, esse é o caminho para você justificar, né? A gente tem que entender esse raciocínio, certo? E aí, o que a gente acha? O que o Vaticano vai querer fazer? Vai querer provar que a fraternidade foi suprimida justa e legalmente? Não. A gente vai ver a partir do nosso próximo encontro que, a partir de 76, a única coisa, em resumo, que se exigia dele é que ele celebrasse a missa nova. E aí tudo estaria certinho, certo? Entre ele e o Papa. Mas aí nós guardamos para a próxima. Ficamos até aqui. Obrigado.